Quando você experimenta este princípio e prova conclusivamente para si mesmo que um resfriado, gripe ou pneumonia não é causado pelo pensamento errôneo de uma pessoa, você será capaz de aplicar este princípio a outras doenças, aos pecados e aos falsos apetites. Em cada caso, você observará que a origem do problema não está na pessoa, que você não pode descobrir o erro nela, porque ele não está ali. O erro está na crença universal de que existe um homem mortal ou de que existe uma condição ou criação à parte de Deus. É uma crença universal, não sua crença e não minha crença. No caminho infinito, isso é chamado de impessoalização, e este princípio é de importância fundamental na cura do caminho infinito. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, neste trecho, o Joel comenta sobre as crenças. Dentro desse assunto sobre investigar as crenças, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a autoobservação? Ô Gilson, a autoobservação é a ciência do olhar sem o observador. Quando você olha para uma flor, é só o olhar. Quando você olha para um pôr do sol, é só o olhar. Para um nascer do sol pela manhã, ali, de pé, olhando para o mar, vendo aquele sol nascendo, ou assentado ali na areia, é só o olhar. Portanto, o que é autoobservação? É só o olhar. Mas agora é o olhar para si mesmo, para as suas reações. Quando você está triste, é só o olhar. Quando está alegre, é só o olhar. Preocupado, é só o olhar. Com raiva, é só o olhar. Agora observe, isso é algo do ponto de vista real, dificílimo. Para o eu, para o ego, para esse observador. Porque nós estamos constantemente interferindo no olhar, no que diz respeito a nós mesmos. Nós não sabemos olhar para um sentimento sem se envolver com o sentimento, com uma emoção, como a tristeza, por exemplo, ou a preocupação. O movimento de pensamentos dentro de você a respeito do futuro, de uma situação, de um problema, para ser resolvido, nós não sabemos olhar. Nós colocamos sempre uma identidade presente para interferir. Nós desconhecemos a importância de um encontro com a autoobservação, que é o olhar sem o eu, sem o ego, sem o observador. Aqui a expressão autoobservação nós colocamos nesse sentido. Assim como quando você olha para o pôr do sol, não é para tirar alguma coisa, extrair dali alguma coisa, ou tirar conclusões, ou interferir, é apenas o olhar. Da mesma forma, olhar para as nossas reações
é aprender a arte da observação. Aqui a palavra autoobservação é nesse sentido. É a pura observação, sem interferir com essas reações. Quando nos dedicamos a essa qualidade de percepção, de olhar, de observação, esse sentido do eu, do ego, desta pessoa começa a se revelar. Portanto, esta autoobservação é a base do autoconhecimento. Nós precisamos ter ciência de como a mente funciona em cada um de nós. Como os pensamentos ocorrem, os sentimentos também, as emoções também, como nossas ações são tomadas. Isso requer a presença da autoobservação, deste olhar nossas reações. É a base do autoconhecimento. Essa qualidade de perceber sem o eu, sem interferir. Quando temos essa base muito bem assentada, que é o autoconhecimento, algo novo começa a surgir. E esse algo novo é a ciência da revelação sobre o eu, sobre este mim, sobre esta pessoa. Então se torna claro a ilusão de uma identidade presente, que está sempre interagindo com os pensamentos, com os sentimentos, com as emoções, vivendo dentro de uma consciência particular, pessoal, egocêntrica. A presença da verdade divina, da verdade de Deus, da real ciência da vida, se revela quando essa ilusão do eu, que é a presença do ego, fica esclarecida, quando ela é investigada. A vida real é a vida livre dessa ilusão. Nós estamos vivendo como pessoas nesta identificação com os pensamentos, com os sentimentos, as emoções, tomando ações a partir do passado, a partir das memórias, das lembranças, que são reações que surgem a cada momento. Nesta qualidade de consciência que estamos vivendo, este é o sonho de alguém presente, desta pessoa. Nós não temos uma real ciência da vida, porque nós não temos uma verdadeira visão da verdade sobre nós mesmos. Sem essa compreensão, não compreendemos o outro, não compreendemos o que acontece, não compreendemos a nós mesmos. É essa qualidade de visão, de percepção, de constatação, neste olhar sem escolha, sem a ideia de que as coisas deveriam ser como o pensamento diz, como o sentimento diz, como as emoções nos mostram. Então, rompemos com a ilusão da mente egóica, desta mente pessoal. É parte da revelação da verdade sobre Deus, a ciência da realidade deste ser, que somos nós mesmos. Portanto, é a compreensão daquilo que somos, o descarte da ilusão daquilo que o pensamento tem estabelecido.
e os sentimentos também, e as emoções também, sobre a vida, sobre nós mesmos. Se essa ilusão é desfeita, a realidade deste ser, que é a própria verdade sobre Deus, que é a própria realidade da vida, agora está presente. Isso requer a presença desse autoconhecimento. E esse autoconhecimento requer a presença desta auto-observação. Em todos os nossos vídeos aqui, nós estamos com você, aprofundando isso. É fundamental nesta vida a ciência da realidade, daquilo que é você, em seu ser. Assim, o seu contato com o outro é a realidade desse contato com a vida. Não há mais conflito, não há mais desordem, não há mais confusão, não há mais sofrimento. Quando não há mais esta ideia de alguém que se separa do outro, que se separa da vida, que se separa de Deus. Isso requer o fim dessas reações, de todo esse modelo de representação que vem do passado, a partir de pensamentos que estão se repetindo. A qualidade de ação que nós conhecemos no ego, nesta pessoa, é a qualidade de ação de impulsos de pensamentos, de memórias, lembranças. Estamos constantemente sustentando a ilusão de uma identidade aqui, nesse contato com o outro, nesse contato com a vida. Essa ilusão está alimentando e retroalimentando essa psicológica e interna condição de alguém presente em conflito, em desordem, em confusão, em sofrimento. E criando isso e sustentando isso dentro das relações. A beleza do encontro com a vida é de um contato direto com a liberdade, onde não temos mais presente essa ilusão desta ego-identidade. Portanto, olhar sem o eu, olhar sem o passado, olhar sem o observador, é ficar ciente da vida, ciente da realidade de ser. Essa é a presença da meditação. Nós temos aqui no canal diversos vídeos falando sobre a beleza desse encontro com a real meditação, com a ciência que revela a realidade divina, a realidade deste ser, que é você em sua natureza verdadeira. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, eu me sinto constantemente sobrecarregado e minha mente não para, pulando de uma preocupação para outra. O que é a ansiedade e como lidar com ela? Ô Gilson, a natureza da mente, a estrutura da mente, aquilo que sabemos sobre a mente, que entendemos sobre a mente, até onde chegamos nesta compreensão do que a mente é para cada um de nós, é exatamente isso. Esse interno movimento de pensamentos dentro de cada um de nós. A presença da inquietude. O pensamento criando quadros
desagradáveis para alguém que se vê presente tendo esses pensamentos. É assim que a mente em nós funciona. Nós estamos vivendo como alguém que pensa, alguém que sente, alguém que veio do passado, que está aqui no presente, indo para o futuro. Esse é o movimento do pensamento em nós. Nos posicionamos como alguém no mundo. A base dessa ideia de alguém presente é um quadro ou uma forma que o pensamento estabeleceu dentro de cada um de nós, como sendo nós mesmos. Quando você pergunta sobre a ansiedade, é o modelo do pensamento sobre o que ele não conseguiu, que deseja conseguir. Essa ansiedade não se separa desse ansioso. E esse ansioso, que não se separa desse estado de ansiedade, é o próprio movimento do pensamento nesse ideal do que o pensamento acredita que precisa. Nós estamos, Gilson, constantemente em estados internos de sofrimento. Em razão dessa qualidade de mente que estamos vivendo, nesse formato de pensamento que nós conhecemos. O pensamento está sempre se situando em nós dentro de um movimento de tempo. A presença do futuro ou a presença do passado é a presença do pensamento. Tudo que você tem sobre o passado é o que o pensamento lhe diz sobre o que ocorreu. Tudo que você tem sobre o futuro é o que o pensamento lhe diz do que precisa acontecer ou do que pode acontecer. É assim que se estabelece em nós esses diversos quadros internos de desordem psicológica. É com a presença do pensamento que esse sentido do eu se estabelece, sendo o pensador. A vida real é a vida livre de todo esse movimento psicológico, que é o movimento que o pensamento está estabelecendo em nossos cérebros, nesta mente que nós conhecemos. Não há silêncio, não há quietude, não há espaço em nós quando está estabelecido esse movimento inconsciente não observado de pensamentos. Nós precisamos na vida tomar ciência das nossas reações, tomar ciência da presença desse pensamento, criando esse pensador, sustentando esse centro que se separa e que se posiciona a partir de ideias, se projetando para o futuro ou indo para o passado. Romper com o sentido do eu é romper com o modelo do pensamento que nós conhecemos, onde está presente este pensador. Assim, quando você pergunta como lidar com essa ansiedade, tome ciência de que não existe tal coisa como ansiedade sem alguém. Assim como não existe o medo sem alguém. Não existe esse futuro, que é esse movimento de pensamento produzindo medo, produzindo ansiedade, sem alguém presente.
Como é que nos damos conta disso? Como é que tomamos ciência disso? Pela observação. Observar nossas reações. Ficar ciente de como a mente está aqui acontecendo, sem interferir com ela. Então, nós rompemos com a continuidade desse padrão de pensamento, produzindo essas imagens desagradáveis para este mim, para este eu. Olhar essas reações é olhar o pensamento, é olhar o sentimento, ou a emoção, ou esta sensação que ele representa, sem interferir. É a presença desse olhar, desse perceber, desse constatar, que lhe aproxima da compreensão de si mesmo. Estudar a nós mesmos é descobrir a verdade além do eu, além do ego, além da mente, além desse sentido de alguém presente se vendo aqui, o que veio do passado e está indo para o futuro. Podemos descartar das nossas vidas esse sentido do eu. Isso é o fim para a ansiedade. Isso é o fim para o medo. Isso é o fim para o sofrimento. O trabalho mais importante na vida não é realizar o mundo externo, não é ter as conquistas que se procura do lado de fora, não é se realizar como pessoa, é realizar a verdade daquilo que aqui está presente, além dessa ideia, dessa sugestão do pensamento de uma pessoa presente. A real vida é a vida em amor, é a vida em liberdade, é a vida livre do pensamento. Porque é a presença do pensamento, criando todas essas histórias para uma entidade que se vê presente, sendo o centro de tudo isso, que está produzindo esta condição psicológica de sofrimento. Há algo presente aqui e agora na vida, além da pessoa, além do que esse sentido de pensamento está produzindo, além dessa ideia ou sugestão de alguém que tem que conquistar o mundo ou vencer esses estados internos de complicações e sofrimentos dentro de cada um de nós. Há algo presente aqui, além deste eu, além desta pessoa. E isso se revela quando aprendemos a observar, a constatar, a não se envolver com o movimento desordenado, caótico, mecânico, repetitivo, de memória, de lembrança, que é a presença do pensamento. A real vida está aqui, quando o pensador não está, quando o ego não está, quando o padrão de identidade que se separa da vida, essa ilusória imagem construída pelo pensamento, se ela não está mais presente, aquilo que se revela aqui e agora como sendo a vida é a presença desta liberdade. Portanto, você não irá vencer o medo, não irá vencer a ansiedade. A realidade presente está presente aqui e agora, se revelando quando o sentido do eu não está.
E se ele não está, o sofrimento não está mais. É o que estamos trabalhando aqui com você. Assumir isso nesta vida é a única coisa. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Os encontros existem no formato online, presenciais e também retiros. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta. Um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre de maneira espontânea, sem nenhuma técnica, sem esforço, nós entramos nesse estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter uma visão e uma compreensão real desses assuntos. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.